Olá, tudo bem? Voltei com mais uma aula de interpretação de texto aqui no nosso canal, o Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu que estou com a nossa série Qual é a espécie que existe no nosso planeta que possui duas naturezas? E eu tomei o livro de Lucas no seu capítulo 4, versículo de 1 a 13. Já li os 13 versículos e estou fazendo a interpretação, versículo por versículo. Na aula passada, eu fiz a interpretação do versículo 3, onde o diabo leva pedra para Jesus transformar em pão. Estou desafiando padres e pastores que eles sabem ler muito bem, mas eles não sabem interpretar o que leem. E por que isso? Porque a nossa espécie, senhoras e senhores, ela possui duas naturezas, como diz o nosso roteiro aqui, que é o homem cruel. É o cruel, esse homem cruel. E o outro homem é o homem humano. Ó, humano. Homem cruel e o homem humano. E trouxe como exemplo, aqui para mostrar para vocês como exemplo, uma outra natureza, que é o homem é comparado à rocha. Para os que nascem hoje, eles sempre pensam que o mundo sempre foi civilizado da forma como é hoje. Mas o mundo nunca foi civilizado. Nossa civilização é jovem. Há 13.000 anos éramos assim, senhoras e senhores. Há 13.000 anos nós éramos assim. Vivíamos em rocas, em buracos, nas montanhas, há 13.000 anos. E onde tudo isso começou? Bom, vou mostrar aos senhores onde tudo isso começou. Por quê? Porque os padres pastores, eles negam, eles omitem a verdade. Por que será? Porque nós temos duas naturezas. A única espécie que tem duas naturezas é essa, a cruel e a humana. E aqui eu trouxe um exemplo. Eu trouxe 3 homens aqui, 3 senhores. Vamos começar por esse homem aqui. Isso aqui é um homem. Olha como esse homem é. Totalmente bruto. Ó, selvagem, estúpido, cruel. Esse é aquele homem aqui. Este homem aqui é um homem que está entre a cruz e a espada. Que não está em cima do muro. Um homem que está em processo de lapidação. Ó, ele pode chegar lá. Será que ele vai chegar? E esse daqui é o homem praticamente lapidado. Este é o homem praticamente lapidado. É um homem só, a espécie só, a espécie humana. Mas, porque ser um homem cruel, mentiroso, trapaceiro, enganador, ele consegue segurar esse homem aqui e não conseguir lapidar. Esse homem aqui vive em processo de lapidação, mas por conta das mentiras desse homem, das suas trapaçarias, os seus rolos, as suas mentiras, as suas tapiações, a sua estupidez, esse homem não consegue se desgarrar. Aí ele recebe toda a orientação dos pais, dos professores. Mesmo assim, ele não consegue andar com seus próprios pés e não sai do meio do caminho. Mas esse homem aqui é o homem de natureza humana. É o homem de natureza humana. Esse é o homem lapidado, preparado, pronto. Onde começou isso aqui? Toda essa desgraça. Começou aqui. Começou no Egito, segundo as escrituras, um homem chamado de Moisés.
Moisés. Moisés. Moisés nasceu no Egito, na cidade de Gozen. Aqui, ó. Gozen é a cidade de Moisés. Isso por volta do ano de 3.500. 3.500 antes de Cristo. Dessa faixa de século XIV, entre o século XIV e século XV antes de Cristo. Tudo que nasce, tudo que é antes de Cristo, tudo que for antes da Era Comum é chamado antes de Cristo, porque antes não tinha calendário, tudo era na base do chute. E esse senhor, que nasceu em Gozen, foi criado pelo faraó, depois se tornou parlamentar, legislador e juiz, segundo as escrituras, em Israel. Segundo as escrituras, Moisés, ele escreveu a Bíblia chamada Bíblia Torá. Moisés, ele deu início à escritura chamada Bíblia Torá. Torá. Que hoje é a Bíblia dos judeus, a Bíblia ao Torá. Tudo começou lá, com esse Moisés. Moisés, lembra da história do Mar Vermelho, que ele abriu com uma varinha, bateu a varinha lá e o mar se abriu, ele passou com a sua tropa e o povo estava fugindo da escravidão do Egito, segundo a lenda. Outros dizem que Moisés é uma lenda, ele não escreveu nada, que ele não falou nada com Deus. É um mito, e mito é algo que alguém inventa. Como isso foi há 3.500, no ano de 3.500, que não existia tinta nem papel, né? Então pode ser que seja mito. Não se tem nenhum escrito que seja verdade. Apenas um livro, que é a Bíblia, que diz que foi Moisés que começou a escrever a Bíblia. Mas como a leitura nos leva, por isso que nós estamos fazendo essa série, chamando a atenção dos teólogos, dos padres, dos pastores, que eles não falam a verdade aqui. Quando você escreve algo que você não sabe quem foi que escreveu, isso é mito. Quando o cara escreve isso aqui, eu trouxe pedra para você transformar em pão, cara. Mas, como assim? Então isso, eles passam por cima disso aqui. Enquanto se eles soubessem falar a verdade, dizer, não, esses caras aqui, quem levou pedra para Jesus transformar em pão, não foi o Espírito. Como está aqui. Naquela época, era a época de quê? Do Império Romano, que nós vamos ver daqui a pouco. Era o Império Romano, meus amigos, senhoras e senhores. Nós vamos ver na próxima aula o início do Império Romano. Onde ele começou. Então, quando o cara escreveu isso aqui, o Moisés, quando o Lucas escreveu isso aqui, estava em pleno Império Romano. Então você falava em código. Tá? Mas na verdade esse diabo aqui eram os homens do José Caifás. Por que os padres não falam isso? Por que os pastores não falam isso? Porque eles são do Império. E o Império é a pior desgraça que existe na Terra. Que já existiu, que existe até hoje. O Império Romano foi extinto, mas depois surgiu outro império que é o norte-americano, que é a potência maior do planeta no momento. E o império é esse que põe empecilho nas pessoas, que escravizam as pessoas, que faz você de escravo. Quais são os homens cruéis de hoje? Esse aqui é um homem que nunca vai ser lapidado. Esse homem aqui nunca vai ser lapidado. Essa pedra que eu chamei de homem, que ela está toda aqui grosseira, cheia de riscos, cheia de talho. Esse homem nunca vai ser lapidado. Como não foi lapidado? Como não foi lapidado? O governador Pôncio Pilatos. Como não foi lapidado? José Caifás, que foi encarregado de prender Jesus. Como não está sendo lapidado? O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Como não está sendo lapidado o Milei, que faz
barbaridades, perversidades, destruição. Como não foi lapidado o Jair Messias Bolsonaro, que foi presidente do Brasil, que sempre fez coisas ruins, agora tem que tem processos em andamento que ele levou joias daqui do Brasil, recomendou e tal, e cometeu outras barbaridades, né? Como não foi, nunca vai ser lapidado. O Putin que está envolvendo com guerras na Ucrânia, jogando bomba. Tudo essas pessoas, eles não conseguem se lapidar. São pessoas cruéis. Zelensky, Milley, Netanyahu, presidente norte-americano que fica fazendo armas e bombas e fornecendo armas para as pessoas matar mulheres e crianças. Essas pessoas não são lapidadas nunca. Assim como Hitler não foi lapidado. Foi capaz de tomar venenos e os aliados para matar, para não ser lapidado. Então, são pessoas que nunca irão ser lapidadas. Esse é o processo do homem cruel. E esse homem aqui é o homem que ele pode ser lapidado. Esse homem que ainda pode ser lapidado, que é o homem tolo. É o homem tolo. É o tolo. O homem tolo, o homem babaca. Né? Babaca. É o homem usado por padres, por pastores, que roubam os seus proventos. Dizem que esse aqui é o diabo, mas não é diabo nenhum. Esse homem, pastor e padre que rouba, é esse homem tolo. Esse homem aqui que está em processo de lapidação. Aceita tudo, segue tudo, fala, vai para Brasília, quebre lá a sede dos três poderes, ele vai lá e quebra. Toma aqui, faz isso, toma essa arma aqui, assalta ali, ele vai lá, assalta. Então, um homem teleguiado, esse homem bobo. Esse bobo é o homem teleguiado. Me dá aí o dízimo 10%, que senão você vai para o inferno. Ele vai lá e dá. Tem medo de ir para o inferno. Qual é o inferno que existe? Nenhum. Esse homem aqui, que levou pedras para Jesus. Esse homem que subiu no monte mais alto de Jerusalém, ofereceu para Jesus se jogar de cima a baixo. Tudo ali foi homem, pessoas físicas. Mas os padres, os pastores dizem que foi um espírito. São mentirosos. Nós vamos ver na próxima aula a pior desgraça da Terra, que é o imperialismo. Que deu início aonde? Na próxima aula vamos dizer onde deu início. Primeiro imperialismo. O império foi o Império Romano. Deu início aonde? Onde começou e por que se expandiu mundo afora. Vocês perceberam a diferença do homem cruel para o humano, o homem cruel, o homem humano, que o homem existe até hoje. Beleza, galera? Um abraço. Curta e compartilhe, inscreva no nosso canal, deixe os comentários para aumentar o nosso alcance e não perca a nossa próxima aula. Um abraço, tchau.